Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus trabalha sem a gente, Deus trabalha com a gente e Deus trabalha apesar da gente. Nós que escolhemos onde queremos estar. E eu quero louvar a Deus por esta noite tão preciosa, encerramento da celebração dos 25 anos do Ministério Semeadores de Boas Novas, MSBN, celebrado aqui em Guarapuava, no Paraná, e você está fazendo parte desse momento histórico para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos sendo abençoados desde quinta-feira, nesse lugar, desde a abertura, com palavras poderosas, testemunhos enriquecedores. É tão gostoso, né? A gente ouvir os testemunhos dos nossos missionários que sobem aqui, cada um na sua cultura, no seu país, alguns transculturados, né? Como nós que tivemos que ir para outro país, né? Fomos enviados, não tivemos muita escolha porque Deus quis e quando Deus quer. E tem pessoas que vieram para esse congresso e já não vai demorar muito tempo, você vai estar sendo enviado também em nome de Jesus. Vai chegar a sua vez, logo, logo, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por tudo isso. Eu quero agradecer meu pastor, pela oportunidade, pastor Antônio Domingos, meu pai, Marcelina, sua companheira de caminhada. Agradecer pela a mentoria, pelo exemplo e pelas oportunidades, né? Pela direção que os outros subiram aqui para dizer. Eu reitero e assino embaixo. A gente aprende. Quando o pastor Antônio vai em Atlanta, às vezes eu tenho que ficar marcando o horário de atendimento, né? Teve um lá que queria falar com uma pessoa bem famosa, bacana, que a gente conhece por aí, bem bacana mesmo. Pastor Saulo, consegue para mim, para falar com o fulano de tal, eu pago a mentoria. Rapaz, o fulano lá é tão ocupado e tal, eu tenho um mentor para você, marquei o horário com ele na igreja, não falei quem era. E o pastor Antônio estava lá, um empresário da cidade que não é da igreja, né? E o homem veio, eu falei, certeza que você vai gostar. E o homem veio e no escritório lá, o pastor Antônio atendeu ele por umas 2 horas, deu uma mentoria. Quando terminou, ele me deu um abraço e falou, rapaz, por que você não me falou isso antes? Glória a Deus. Então, é sempre aprendizado para nós, e eu louvo a Deus por todo o ministério, todos os pastores que estão aqui, homens, mulheres de Deus, né, as missionárias, as irmãs, pastoras, né, que nós não consagramos, mas nós damos o título por honra, porque vocês estão ao nosso lado, fazendo trabalho. Ai de nós, né? Se não fossem as mulheres de Deus que estão aí aos nossos lados, cada um, né, caminhando e sendo abençoado pela vida, a bênção da sua esposa, que é a mulher de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Você que veio de muito perto, tem irmãos que moram aqui dentro da cidade dos Lagos, você que veio um pouquinho mais longe, você que veio de longe, você que veio de muito longe, você que veio de, talvez o pastor John é o mais distante aqui, que veio da Índia, né, da África, de outros lugares, outros continentes, outras culturas. O fato é que Deus tinha essa agenda para nós aqui nesses dias. Deus não faz nada em vão, Deus sabe o que está fazendo. Eu e você estamos sendo abençoados, ministrados, e quando sairmos por aquelas portas, quando encerrar tudo, voltaremos muito melhores do que chegamos. Glória a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que estão participando agora em diversos lugares, na Europa, nos Estados Unidos, em diversos lugares do Brasil e do mundo. Você que está participando pela internet nesse momento, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da Raquel, que nos ajudou coordenando esse congresso, os irmãos, todo o staff, né, lá de Atlanta. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela minha primeira igreja, Adonias. Se tiver uma foto aí da minha primeira igreja, põe aí que eu quero mostrar para vocês a minha primeira igreja, rapidinho, eu não vou extrapolar o tempo. Aí está a primeira igreja que eu pastoreio, né? Essa é a minha primeira igreja. Aqui eu preciso ter sucesso no pastoreio, aqui eu preciso ser bem sucedido. Nenhum sucesso fora vai justificar o fracasso aqui. Então aqui é o primeiro lugar que eu mentorei. A minha esposa continua crente, está comigo aqui. O meu filho, Saulo, que era o Saulinho, que alguns aqui pegaram no colo, olha o tamanho da criança, né? Ele está com 26 anos, trabalha para uma companhia aérea nos Estados Unidos, num departamento trilingüe, todos têm que ser fluentes em português, inglês e espanhol, e
está na igreja, crente, servindo a Deus, é um legendário junto comigo, e ele coordena o nosso ministério de tradução. O Fabinho, que estava aqui agora há pouco, está debaixo da liderança do Saulinho, ele coordena esse ministério de tradução e também é ativo no ministério de segurança. Esse é um tempo de incubação, espero que ele não esteja assistindo, né, porque a gente sabe para onde ele vai chegar, porque ele tem palavra, tem promessa. Eu tentei correr, tentei fugir, e só foi em vão esforço, né? Então, quando Deus faz um xizinho nas costas do camarada, não tem jeito, está marcado. Juju está nesse momento estudando no Texas, no CFNI, que é o Cristo para as Nações, que já formou mais de 40 mil jovens para o mundo, né, no sentido ministerial, e ela conclui agora dia 12 de dezembro, o segundo ano, forma, e vai se transferir em janeiro para a cidade de Tulsa, em Oklahoma, onde ela foi convidada para fazer medicina na Universidade Oral Roberts, uma universidade famosa, e ela está dizendo desde pequenininha, não mudou o discurso até agora, está com 22 anos, pai, eu quero ser uma médica missionária para abençoar crianças deficientes. Glória a Deus. Então, Deus abençoe. E tem a segunda igreja que vocês viram aqui, se tiver a foto aí, Adonias, né? Essa é a segunda igreja que Deus tem nos dado o privilégio de estar pastoreando. Eu estou mostrando isso para você, para dizer o seguinte: Deus é bom, 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 e a misericórdia dele dura para sempre. É só o Senhor, é só o Senhor. Então louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Eu quero ler um texto com você. O texto está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É um texto muito conhecido, é um texto que nós todos conhecemos. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você consegue ler comigo? No 1, 2 e 3, você consegue? 1, 2 e 3. Aleluia, aleluia, aleluia. O velho apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, ele está nos seus dias finais, e ele vai escrever à igreja que está em Filipos, uma carta que tem 4 capítulos, e é uma carta que nós conhecemos como carta da alegria. Como pode alguém já velho, alguém que está doente, alguém cansado, alguém esquecido, alguém que não é lembrado, alguém que não é mais citado, poucos amigos lembraram de Paulo, pouquíssimos, muitos abandonaram. Na primeira audiência dele, a Bíblia diz, e ele escreve que ninguém esteve ao lado dele, todos o abandonaram, e ele diz, somente o Senhor esteve ao meu lado. Eu já começo dizendo para você, todos podem te abandonar, mas se o Senhor estiver do teu lado, vai ser suficiente. Aleluia. E Paulo está escrevendo para esta igreja: estou convencido de que aquele que começou boa obra, a obra da cruz é obra boa, a obra da cruz é boa obra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu gostaria de ouvir um glória a Deus só daqueles que já são salvos por Jesus Cristo nesta noite. Quem é salvo por Jesus? Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Paulo está escrevendo para essa igreja chamada Filipos. Ela está na Grécia. Essa cidade, ela está ativa ainda. Eu tive o privilégio de passar por ali, uma cidade onde Paulo com seus companheiros passaram por ali, e ele vai escrever que aqueles irmãos, eles entenderam a missão, eles entenderam o sentido do evangelho, eles entenderam que quando a gente é salvo, a gente precisa colocar em prática a nossa salvação.
Às vezes nós guardamos para nós o que nós recebemos. A Bíblia manda a gente guardar a palavra, mas não guardar o testemunho. A Bíblia manda a gente guardar no coração, esconder no coração a palavra, mas proclamar as boas notícias do Evangelho de Jesus. Jesus Cristo é a esperança para esse mundo perdido. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém, por melhor que seja, vai ao Pai, a não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é o nome que salva, é o nome que liberta. A gente ouviu agora há pouco aqui, que demônios saíram da vida de uma família. Não vai sair no nome de um ministério, não vai sair no nome de um apóstolo, não vai sair no nome de um pastor, não vai sair no nome de uma autoridade. O demônio só sai no poder que é no nome de Jesus. Jesus é o nome acima de todos os nomes, no céu, na terra, embaixo da terra. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a raiz de Davi. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a água da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o amado de nossa alma. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Jesus Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo é descendente de Davi. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Jesus Cristo é o advogado dos advogados. Jesus Cristo é o juiz dos juízes. Jesus Cristo é o nosso rei que voltará. Aleluia, aleluia. É por isso que vale a pena a gente pensar como fomos alcançados na nossa salvação. E aqueles irmãos lá da cidade de Filipos, essa cidade é histórica, ela foi erguida em homenagem ao rei Filipe II, era o pai do Alexandre o Grande, e ali era uma colônia romana, onde tinham muitas autoridades importantes, eles tinham um status muito bom. E quando Paulo evangeliza Lídia e demais pessoas que se convertem pelo testemunho de Lídia, se forma uma igreja naquele lugar. E desde o começo, aqueles irmãos entendem esse sentido da missão. Irmãos, a igreja, ela existe para adorar a Deus. Ela existe porque ela é uma voz profética no mundo. A igreja local é a esperança do mundo perdidos, escreveu Bill Hybels. A igreja local é a esperança do mundo perdido. Traduzindo, meu querido pastor, meu querido missionário, você foi para um lugar, pode ter sido difícil. Quanto mais difícil o lugar, mais graça de Deus haverá sobre você. Quanto mais difícil o lugar, mais poder descerá sobre você. Pastor, não está crescendo. Deixa eu profetizar então, levanta a sua mão, vai crescer a partir de agora. Almas chegarão sedentas. O povo que você lidera, ele vai ter vontade de evangelizar. Eles vão ter sentimento pelas almas. Mais portas serão abertas na Inglaterra, mais portas serão abertas na Espanha, mais portas serão abertas na França, mais portas vão ser abertas na África, mais portas serão abertas no Brasil, mais portas serão abertas no México, mais portas serão abertas na Índia, mais portas serão abertas em todos os continentes. Vai ter alguém proclamando o Evangelho. Eu e você fazemos parte disso. Aleluia, aleluia. É tão maravilhoso. Você viu aqui agora há pouco, dentre aquelas fotos, você viu que tem um MSM no Havaí? De Atlanta até Honolulu, onde nós temos a igreja. Esses dias eu e a Priscila, a gente foi visitar os irmãos lá. 9 horas e 45 minutos de voo. 9 horas e 45 minutos de voo. O missionário que está lá é jovem, aqui de Curitiba. Veio caminhar com a gente, caminhou um tempinho em Atlanta. Daniel e Taimara. Passou um tempinho, são músicos, tocam. Nós íamos plantar a igreja de Seattle, lá onde está pastoreando o pastor Misael, lá no estado de Washington. E eles foram para lá. Pastor, deixa a gente ir. Eu falei, louvado seja Deus. Oramos e despedimos 15 pessoas. E os irmãos, pastor, a gente está perdendo? Não, irmão, nós estamos ganhando, nós estamos lançando semente. Só que nesse caso, não foi sementinha,
foram árvores prontas já, frutíferas. Arrancou daqui e transplantou lá. Começou a obra e a obra foi crescendo, 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 crescendo. E a obra é a maior igreja depois de Atlanta, é lá. E passou um tempinho, nós íamos ter a primeira convenção. E eles disseram assim: Deus está chamando a gente para o Havaí. O esposo com a esposa conversando. Isso aqui é uma loucura nossa. Vamos fazer o seguinte: vamos para a convenção e vamos fazer um teste, uma prova com Deus? Vamos. E eles foram. Olha, a prova vai ser o seguinte: se for falado naquele púlpito a palavra Havaí, o pentecostal é difícil, né? O pentecostal é complicado. Tem hora que a gente mas sabe que Deus é tão bom que Ele usa esses caminhos para colocar a gente na direção e na vontade dEle. E eles foram. E a gente tinha um irmão pregando lá, muito conhecido por aí, homem de Deus, estava pregando. E ele de repente começou a profetizar. E começou a profetizar: esta obra vai crescer, Deus vai expandir esta igreja por muitos estados e vai chegar até no Havaí. Foi o único estado que ele citou. Quando ele citou isso, um cutucou o outro e falou: não te falei? É verdade, bora. Voltaram para casa, prepararam as malas, conversaram, organizaram tudo, bora para o Havaí. Chegou no Havaí, é difícil, a situação lá é um pouco complicada, o sistema de morar, o custo de vida é muito alto no Havaí. É lindo, um lugar paradisíaco, mas é muito caro. E eles começaram a se reunir, eles começaram a ir para a beira da praia, aquela praia maravilhosa, com violãozinho, tocar, o povo por ali, andando, fazendo algumas coisas. O resumo: o dia que a gente se reuniu lá, nós nos reunimos na casa de um obreiro da igreja, vai vendo, um cooperador da igreja. Falou: pastor, eu quero apresentar os líderes da igreja. Eu falei: gente, já tem líder. A casa muito boa, os irmãos ali, muita comida, muita coisa boa. E a gente se reuniu ali. Ele falou: pastor, eu quero apresentar cada um. O irmão fulano coordena tal área, o irmão ciclano coordena tal área, o irmão beltrano coordena tal área. E foi. Eram 16 casais que estavam ali. Eu falei: rapaz, começou agora, 6 meses, tem 16 casais de líderes. 16 casais de líderes. Eu falei: louvado seja Deus. Aí quando terminou, ele falou assim: pastor, eles querem contar a história deles para você. Estamos aqui para ouvir, meu filho. Cada casal começou a contar a sua história. Aí sabe o que eu comecei a entender? A MSMN, pastor Antônio, foi plantada no Havaí para um tempo de cura na vida de pessoas que estavam machucadas, desigrejadas, despedaçadas. E Deus está curando, está restaurando, está levantando, fortalecendo e já está usando. Aleluia. E aí, agora eles têm um pedido, pastor. Qual que é o pedido? Eles querem que ore por cada um individualmente. Eu falei: nós estamos aqui para isso. Nós não viemos fazer turismo, nós viemos para visitar vocês. Bora lá. E aí nós começamos. Aí chegava na frente de um casal daquele, Deus abria assim, ó. A gente começava a profetizar na vida deles. E eles começavam a se derramar em lágrimas. Cada casal. Saímos tarde, cansado, mas com a sensação do dever cumprido, sabendo que aquele pequeno povo que está ali, aquele pequeno grupo, vai fazer a diferença naquela ilha de maneira poderosa, vai trazer um mover de Deus, já está trazendo um avivamento naquele lugar. Lá nós alugamos o templo de uma igreja havaiana, e o Daniel foi me levar lá para ver, conversar com os irmãos que trabalham, que coordenam, que administram o templo. E eles tudo de olhinho meio puxado, né? A gente chegou, aquela amabilidade. Olha, foi dito por um dos pastores aqui, que nós, talvez o pastor Marco, que nós temos um privilégio, né? A gente chega em qualquer outro lugar, dá para definir o povo pelo aspecto físico. A gente olha para o brasileiro, não dá para saber de onde vem. Sabe por quê? O brasileiro tem algo especial sobre ele. Deus tem uma promessa com a nossa nação, tem uma palavra liberada sobre essa nação, que nós seremos, que já estamos sendo um celeiro para as nações de missionários, enviado a todos os quadrantes da terra. Você viu aqui já quantas bandeiras nós temos? Vai ter que usar uma outra estratégia. Não vai dar daqui uns tempos. Ou então vai ter que fazer um dia só entrada de bandeira no culto. Aí a gente faz uma oração, dá a bênção apostólica e vamos embora.
porque vão ser tantas, mas não tem problema. Se a gente tiver que um dia fazer isso como gratidão a Deus, como honra a Deus, como louvor a Deus, não há problema nenhum. E a gente olhou, conversou com aqueles irmãos, vimos as instalações tão maravilhosas que eles estão colocando à nossa disposição. E depois nós nos reunimos ali, aconselhamento e alinhamento. Depois nós fomos para o culto. Que coisa maravilhosa. Chegamos, e quem está na obra missionária sabe, às vezes você vai fazer culto, tem 2 pessoas, e está tudo bem, gente. Tem uma pessoa, está tudo bem, não tem problema nenhum, não. Tudo começa simples, tudo começa pequeno, essa é a ordem natural das coisas e da vida. Mas a gente tem bebê que é meio robusto, né? Nós chegamos no culto, tinham mais de 60 pessoas adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus, meu irmão. Você pode aplaudir com força mesmo. Sabe por quê? Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo. A gente ouviu aqui, desde o primeiro pregador, o segundo pregador, mostrando Jesus Cristo, a promessa e o cumprimento. A promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus na pessoa de Jesus. Nós somos alvo disso, dessa promessa e cumprimento de Deus. Depois veio o nosso pastor ontem e já quebrou tudo, né? Falou assim, ó, o Espírito Santo ainda fala. Mas não é simples? É, mas é uma palavra que entra dentro do seu coração, dentro do meu coração. E o Espírito Santo, ele está ativo, continua fazendo a obra dele. Ele já está nesse lugar, operando. Ele já está nesse lugar, fazendo os seus milagres. Ele já está nesse lugar, fazendo as suas maravilhas. Quando você sair, o Espírito Santo vai continuar com você. Quando você voltar para o teu estado ou para o teu país, o Espírito Santo vai continuar sendo o teu companheiro. Quando você voltar a colocar a mão no seu arado, o teu arado, a tua mão vai estar no arado. Em cima das tuas mãos vai estar as mãos do querido Espírito Santo, dirigindo, orientando, guardando, dando graça, sabedoria, discernimento, recursos humanos, recursos materiais, recursos espirituais, para que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Aleluia. Então o apóstolo, ele fala para esses irmãos daquela cidade, e eles eram bacanas até, importantes, só que eles usaram a importância deles, eles tinham recursos, e Paulo vai dizer, olha, vocês foram os primeiros a entender o meu ministério, vocês foram o primeiro a investir, vocês continuam fazendo isso agora, e é tão interessante, quando alguém entende esse princípio, que o maior investimento é a obra missionária, e fique tranquilo que a oferta já passou. Ontem vocês foram maravilhosos. Não terminou esse evento ainda? Não leve o que Deus mandou você entregar. Não leve o que Deus mandou você entregar. Não leve o que Deus mandou você entregar. Não coma a semente. Não coma a semente. O que você tem que semear, semeie. E você conhece a Deus, e Deus conhece você. Você conhece o Espírito Santo. Se você é espiritual, você sabe quando é Deus que está falando no seu coração. Não leve de volta o que Deus mandou você entregar. E o pastor me procurou e falou, pastor Saulo, olha, não foi só os 150 não, já estamos em 209. Louvado seja Deus. Tem gente generosa na casa, tem gente que sabe semear na casa, tem gente que sabe investir na casa. Eu não gosto de números quebrados, então só para me ficar confortável, procure o pastor Celso e dê mais 1000 só para fechar os 210, tá bom? Eu tenho toque, eu fico meio... Faça alguma coisa. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho isso. Olha, você pode fazer tanta coisa. Você deu um abraço a um desses missionários, desses pastores que estão servindo em outros lugares, em outros estados, em outras cidades, em outros países. Você fez isso? Deu um abraço neles. Olha, eu não tenho muita coisa, mas eu quero te dar um abraço. Nós chegamos na África e nós fomos visitar uma das nossas escolas. E os nossos pastores lá, o Júnior e Eli, estão fazendo um trabalho excepcional com aqueles meninos e meninas naquelas escolas. E chegou um momento que a gente entregou muita coisa para eles, né? Brinquedos e coisas, entregamos lá aquelas coisas para eles. E aí o Júnior disse com ele, agora vocês fiquem todos aqui. E a equipe ficou toda ali. E agora eles vão trazer presente para vocês. Opa, eles vão trazer. Aí vem uma garotinha com a metade de uma espiguinha de milho dentro de um pacotinho. Entregou para a gente. Outra trazendo 2 batatas doces dentro de um saquinho. Entregou para a gente. O outro trazendo um colarzinho feito
de espiga de milho, cortadinho, colarzinho de espiga de milho, entregou. Um garotinho me procurou, dessa vez eu posso te dar um presente? Eu falei, claro que sim. Abaixei para falar com ele, ele colocou 2 tampinhas na minha mão, uma amarela e uma vermelha. Sabe onde está? Lá no meu escritório, lá na igreja. Claro, ele está dando tudo que ele pode dar, são aquelas 2 tampinhas. Eu recebi, eu falei, hoje você vai me tá me dando essas 2 tampinhas. Vai chegar um dia que esse mesmo coração generoso e abençoador vai dar coisas grandiosas para o Senhor, porque o teu coração é nobre. Aleluia, aleluia. Então aqueles irmãos tinham isso. Aqueles irmãos entenderam a alegria da salvação. E quem entende a alegria da salvação, dá alegria para os outros. Sabia disso? Toda a igreja a gente tem pessoas que entendem a alegria da salvação, gozo na alma. Essa pessoa é generosa. Tem pessoas difíceis? Claro. A gente é difícil por natureza, né, irmãos? Nós temos a nossa maneira de ser. E quem é pastor aí, quem pastoreia a igreja, sabe disso. Uma vez eu estava orando para um irmão sair da igreja em Atlanta. Não vou poder falar o nome porque está transmitindo. Eu comecei a orar por irmão sair da igreja. Os pastores que estão aqui nunca fizeram isso? Não? Só eu que cometi esse pecado. Então está tudo bem. Vocês oram por mim depois no final do culto. Eu comecei a orar, Senhor, tira o fulano daqui. Ele era uma trava. Não ia, mas não ia de jeito nenhum. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o pastor Antônio. Alô, pastor Antônio, tudo bem? Tudo bom? Está mais ou menos, pastor Antônio. Eu sempre falo que está muito bom. Aquele dia eu falei, está mais ou menos. Eu estou com um problema aqui, o fulano. E ele sabe o nome, ele não vai falar também, nós vamos guardar segredo. O fulano, tudo que eu faço não está bom. Eu tento agradar a família, eu tento agradar, e não está. Eu estou com uma campanha de oração. Do que é, meu filho? Para ele sair da igreja. Opa, calma aí, como é que é? Está orando para ele sair da igreja? Eu falei, estou. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Eita, pastor Antônio fazendo pergunta, lá vem. Quem que morreu por ele na cruz? Foi você ou foi Jesus? Nesse caso foi Jesus, né? Estou quase morrendo de brabo aqui, mas foi Jesus. Segunda pergunta, meu filho. A igreja é sua ou é de Jesus? A igreja é de Jesus. Quer dizer que você não morreu por ele? E nem a igreja é tua? Não, não é. Tá, deixa eu falar um negócio para você. Você só tem uma coisa para fazer. Você tem que cuidar dele. Você tem que pastorear ele. Ele pode não ser bom para você, ele é bom para Jesus. Você cuida dele. Sabe por quê? Porque se esse sair, vai vir um pior. Então esse já está conhecendo os defeitos e as qualidades. Cuida desse, rapaz. E aí eu acatei o conselho. E eu comecei, né, orar diferente. Senhor, mantém ele, mas muda ele, né, e tal. Só tem uma coisa, pastores que estão aqui. Ou Deus muda a ovelha ou muda a gente. Porque tem pessoa que vem para ensinar a gente, não é para a gente ensinar eles. E no final do dia a gente precisa entender que é o Senhor Jesus. Esses irmãos estavam entendendo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quem já era justificado e santo quando veio para a igreja aceitar Jesus? Quem? Olha só, éramos perdidos pecadores. Só muda o endereço e o nome dos nossos pecados. Nós éramos cegos. Nós éramos cegos, perdidos. É por isso que eu gosto do hino 15. Eu gosto muito do hino 15. Aqui está o maestro, o pastor Marcos, né? O pastor Marcos rege a orquestra aí no mundo inteiro. E Deus está mandando ele lá para Seara junto com o pastor Misael. Olha só, Misael orou e jejuou aí por um maestro. Ele está indo para lá. Você sabe o 15? Então canta o 15. Vamos cantar o 15. Pode colocar o 15 para nós. Oh, quão cedo andei, se você souber, pode cantar. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Olha o que Jesus fez por nós. Meus pecados castigados em Jesus.
Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você ouviu falar? Alguém ouviu falar? Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converteu e não quis ao Senhor. Olha, irmão, ele morreu por mim, por você. Ele deu sangue naquela cruz por mim, por você. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia. Mais um dia senti desafiados Olha aí o nosso e risco. sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus Abrigo maravilhoso, Jesus. Abrigo maravilhoso. abrigo Ele é abrigo seguro. seguro que me achei. Se você é salvo por ele, cante. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o teu pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você está alegre na luz de Jesus? Você está alegre na luz de Jesus? Então faz um barulho aí de adoração para Ele. Você pode glorificar o nome dEle com as suas palmas, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia. Nós estamos adorando aquele que vive e reina para sempre. Éramos perdidos, fomos encontrados. Estávamos doentes, fomos curados. Estávamos no inferno, fomos resgatados. Estamos a caminho do céu. A caminho do céu. Somos peregrinos na terra. Peregrinos da terra. Aqui é passagem, mas somos sustentados por Ele, alimentados por Ele, protegidos por Ele. Você sabia, enquanto nós estamos aqui, ontem nós tivemos um livramento, né? Antes de ontem, um livramento grande, grandiosíssimo. A gente está vendo as imagens, os vídeos aí, as igrejas, tudo mais. A tua casa e a minha casa, até onde a gente sabe, continua em pé. Aquele vento poderia ter passado aqui, Deus desviou o curso dele, não permitiu. Você sabia que nesse momento, o nosso missionário da Tanzânia, o pastor Jack, mandou um alerta e um pedido de oração urgente agora, hoje? Por favor, orem por nós. Estamos na metade, ou no início de um confronto civil aqui na Tanzânia, todos em toque de recolher, e já tem gente morrendo. No começo desse ano, os nossos missionários, Júnior, Eziele, Marlon, toda a turma lá, os brasileiros, tivemos que mover eles para a África do Sul, alugar uma casa por uns dias, colocar eles lá. Por quê, pastor? Porque estavam matando, queimando, destroçando
toda a vila, todo lugar, gente morrendo por todos os lados, mas o Senhor te protegeu, o Senhor te guardou. Sabe por quê? Porque ainda tem obra para ser feita comigo e com você. Então o que o apóstolo falou para aqueles irmãos: eu estou convencido que aquele que em vocês começou boa obra, eu quero usar essas palavras de Paulo e dizer: MSBN, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em nós, aquele que começou a boa obra em nós, nos salvou, nos perdoou, nos comprou com bom preço, arrancou a gente de um charco de lodo, firmou os nossos pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na nossa boca, deu sentido à nossa vida, agregou valor em nós. Éramos perdidos, fomos encontrados por Ele. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão sobre mim, Ele estendeu a mão sobre você. Eu preciso te chamar para pensar na grandeza da salvação de Cristo na nossa vida, e essa salvação precisa transbordar sobre alguém. Aleluia. Mandara soube a conda. Aleluia. E como disse o nosso pastor, o Espírito Santo continua falando e fazendo a obra dele. Foi citado o texto aqui de Atos 1:8: mas recebereis poder. Recebereis poder. Você imagina, salvo por Jesus, perdoado por Jesus, justificado por Jesus, nova identidade em Jesus. Agora Ele manda uma coisa a mais: recebereis poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas. Olha só essa palavra: vocês serão minhas testemunhas. Você é testemunha de Jesus, irmão. Você é testemunha de Jesus, irmão. Você é testemunha de Jesus no lugar que você está trabalhando. Deus te colocou lá porque tem gente que precisa ver Jesus em você, ouvir de Jesus através de você, conhecer Jesus através de você. E o Evangelho é tão simples. Ele é o poder de Deus para a salvação. A gente complica às vezes, né? A gente quer igrejar a pessoa antes da pessoa se converter. Esse é o nosso problema. A gente chega e fala assim: ó, vamos para a igreja comigo? Aí a pessoa, ele não quer saber de igreja. Mas se você pegar e tiver o teu testemunho, o que Jesus fez em você, pessoas seguem pessoas, pessoas são influenciadas por pessoas. Você só tem duas situações: ou você influencia, ou você é influenciado. Agora, se o Espírito Santo está em você, você é testemunha de Jesus, salvo, lavado. O Espírito de Deus testifica, comunica com o teu espírito que você é filho de Deus, que você é filho de Deus. Você já tem tudo suficiente. Você tem suficiência de Cristo. Sabe por quê? Porque tem poder de Deus na tua vida. Esses dias eu falei para os obreiros aqui, falei para os irmãos: olha, é simples, a gente dá o testemunho de fé. E tem um irmão, ele estava aqui agora há pouco, ele me mandou um testemunho agora à tarde: pastor, eu peguei aquela palavra, eu peguei um Uber, eu comecei a evangelizar a pessoa, com cuidado, ele começou a conversar, abriu uma oportunidade de conversa. As pessoas estão descontentes com o governo, as pessoas estão descontentes com a política, as pessoas estão descontentes com a economia, as pessoas estão descontentes com as doenças psicossomáticas, as pessoas estão sendo atingidas com depressão, com opressão, com um monte de coisa. Eu e você temos o remédio: Jesus Cristo, ressuscitado, vivo, que reina para sempre. E aí sabe o que o irmão fez? Ele apresentou Jesus. Ele falou: pastor, eu já ganhei 2 almas para Jesus dentro do Uber. Eu peguei um Uber. De repente Deus vai levantar um ministério para você, pegar Uber na cidade e ganhar os motoristas de Uber. Já nasceu um ministério aí. Você vai pegar o Uber, você nem precisa, você vai pegar, a pessoa vai abrir, começar o diálogo, e você vai apresentar Jesus Cristo para ele. Você vai falar da salvação, você vai falar da grandeza. E eu estou convencido que aquele que começou a boa obra na tua vida, meu irmão, minha irmã, MSBN, eu estou convencido que aquele que começou boa obra em nós, Ele é poderoso, Ele é suficiente para completar até o dia de Jesus Cristo. Ele é maravilhoso.
E quando a gente tem consciência disso, o que está acontecendo com a gente vai se ampliar, vai se multiplicar. O resultado desse congresso vai ser mais expansão, pastor Antônio. Vai ser mais crescimento. Tem pessoas que vieram como um ouvinte, um assistente, e vai sair dali um missionário já. Aliás, se você faz parte da MSBN, você é missionário, você é missionário. Diga comigo, eu sou o missionário de Jesus para todo mundo. Alguns vão ter que mudar de continente, outros vão ter que mudar de cidade, outros vão ter que mudar de estado. Não tem problema, sabe por quê? Aquele que envia cuida, aquele que envia provê, aquele que envia abre portas, aquele que envia capacita, aquele que envia, ele ajeita as coisas. Deus não está procurando o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais sábio, porque se fosse isso eu não estaria aqui. Deus está procurando o disponível. Deus está procurando disponíveis. E é por isso que o apóstolo fala para aqueles irmãos em Filipos: eu estou convencido. Paulo tinha certeza da fé deles, tinha certeza. Eu estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês é poderoso para completar até o dia de Jesus Cristo. E aí sabe o que vai acontecer? Pessoas vão ser alcançadas e o testemunho vai sendo gerado. Esse encontro nosso, esse congresso de missões, essa confraternização de 25 anos já gerou, de quinta-feira até agora, testemunhos poderosos. Você que é pastor de igreja, que cuida de pessoas, as pessoas vão chegar até você e vão dar o testemunho daquilo que Deus fez nesse tempo aqui. Você que veio de longe: ah, pastor, eu dirigi algumas horas. Pois é, deixa eu dizer para você, quando você voltar, você começa a prestar atenção nas coisas. Enquanto você investiu tempo aqui, enquanto você investiu recursos aqui, enquanto você investiu lágrimas aqui, enquanto você investiu orações daqui, Deus está cuidando daquilo que você não pode cuidar. Deus está fazendo aquilo que você não pode fazer. Deus está ajeitando aquilo que você não pode ajeitar. Ele é poderoso, Ele sabe o que está fazendo. Ele cuida dos seus filhos no lugar que Deus te colocou, que Ele te plantou para pastorear essa igreja. Pastor, vai ter avivamento de Deus. Vai ter avivamento de Deus nesse lugar. Resultado desse momento aqui. Aleluia. E os testemunhos vão sendo gerados. E os testemunhos, eles influenciam. Aleluia. Esses dias aconteceu uma coisa interessante com a gente. Nós estamos usando esse novo local, que eu convido você que já pode viajar, e quem não pode ainda, vai poder em nome de Jesus. Se você tem vontade de viajar e conhecer a MSBN em qualquer outro lugar do mundo, levanta a tua mão, se você tem vontade. Pai, sobre essas mãos levantadas, eu quero profetizar agora a condição de documento, a condição de recurso, a provisão. Eles estão com desejo. Alguns querem ser missionários, inclusive, Senhor. Eu estou vendo que alguns querem ser missionários e ir para as nações. Tu és o Deus provedor. Senhor, eu nasci em Juranda, lá hoje tem 7.500 habitantes. Senhor, eu não vim de uma capital, de uma metrópole. Aqui tem mãos levantadas. O Senhor conhece cada mão, cada endereço, cada família. Vem a capacidade dos céus, vem o recurso do Senhor sobre essas vidas. Oh Pai, nós vamos ver muitos deles participando com a gente na Europa, nos Estados Unidos, na África, em muitos lugares, testemunhando e glorificando o seu nome. Fecha sua mão, abaixa sua mão. Aleluia, aleluia. E aí, quando a gente teve essa oportunidade, diga comigo, oportunidade caminha junto com desafio. Todas as vezes que Deus te deu uma luta grande, se prepara para uma vitória e um testemunho grande. Eu nunca vi um grande testemunho ser gerado sem dor e lágrimas. Eu nunca vi um testemunho grande ser gerado sem dor e lágrimas. As pessoas dão testemunho que a gente chora, mas quando você está passando pela prova, você está passando pelo estreito, é só Deus e você, só você e Deus. Mas se você tem uma palavra, se você tem o Espírito Santo, se agarre no Espírito Santo, porque Ele nunca vai soltar a tua mão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Apareceu a situação, nós estávamos preparando ali, né, para começar a ampliar o lugar que a gente estava. E eu recebi um WhatsApp de uma tia da igreja. A tia mandou o WhatsApp falando: pastor, tem um lugar para vender, presta atenção, porque não é só terra, está escrito que é terra. Eu falei: uai, está especialista agora em propriedade? O senhor presta atenção que tem prédio em cima. Eu olhei, na hora que recebi, na mesma hora,
eu sou uma pessoa calma, para quem me conhece. Eu não sou tão agitado. Eu sou muito calmo. Então na hora que eu recebi, eu já olhei o WhatsApp dela. Priscila, estava escurecendo. Olha aqui que a tia mandou. Olha, vamos agora. Agora bem, agora. Colocamos quantos minutos? Uns 40 minutos na minha casa. Bora. Entramos no carro e fomos. Tem coisa que você vai deixar passar e Deus está colocando na tua frente, depois você vai querer culpar a Deus. Eu fui na hora. Quando eu cheguei que eu olhei, falei, não pode. Gente, será que está certo esse endereço? É tudo isso? 100 mil metros quadrados de terreno na frente de uma avenida que passa 40 mil carros por dia? Antes a gente estava num lugar que você tinha que escondido para achar. Agora todo mundo tem que ver a placa da MSBN, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tem que ver o prédio, tem que ver a placa da MSBN. Está ali a placa. Eu falei, será que é isso? Essa história é longa, mas a tia que me mandou o WhatsApp está aqui. Fica em pé um pouquinho, tia Verônica. Fica em pé um pouquinho, está aqui, ó. Aplaude o Senhor pela vida dela. Obrigado, tia Verônica. Foi ela. Eu pedi para a igreja orar e olhar. Orar e olhar. E ela estava orando e olhando. Falou, pastor, eu estou vendo. Aquele WhatsApp me levou para um lugar, um prédio, uma propriedade milionária, que a gente nunca, eu de verdade, nunca pararia para ver um lugar daquele, porque eu já ia colocar uma limitação. Eu tenho um pouco de fé, mas eu ia limitar. Eu falei, não, é too big, too much, muito grande. É grande demais, grandíssimo. Ei, não olhe sobre a sua perspectiva, olhe com os óculos espirituais da grandeza do teu Deus, aquilo que Ele quer te dar e fazer. Pastor, como que vai ser? Eu falei, irmão, não sei. Que os irmãos da igreja, eles abençoam a gente às vezes também com isso. Sabe criança quando anda dentro do carro? Pai, que hora que chega? Que hora que chega? Nem arrancou, nem saiu do trevo da cidade, gente. E a criança começa, que hora que chega? Vai chegar, filho, daqui a pouco, daqui a pouco. E assim, a igreja é uma família, né? Ô pastor, como que vai ser, irmão? Eu não sei. Vai vender lá? Não vai vender. Eu já sei que não vai vender. E como que vai fazer? Eu ainda não sei. Só sei uma coisa, vai ter gente lá, vai ter gente aqui. Vai, pastor? Vai. E quem vai ser? Não sei. Daqui a pouco orando, pensando, a pessoa para lá é o fulano de tal. Você aceita a pastoria lá? Pastor, o senhor está mandando? Eis-me aqui, eu estou pronto, eu vou. Então vamos fazer o seguinte, deixa o povo escolher. Priscila, se não vier ninguém com nós, a gente escolhe uns 30 casais, aí a gente obriga. Porque na igreja tem gente obediente, pastor. Não tem, pastor José? Tem gente que você mandar, ele vai. Ele se submete. Então a gente chama uns 30, fica nós dois, 62 pessoas, já dá para começar. E deixa os outros lá, não tem problema, já estão acostumados. Tem gente que tem a cadeira dele na igreja, se alguém sentar na cadeira dele, dá briga, gente. Olha o jeito que nós somos. Irmão, esse lugar é meu. Só lá que tem, aqui não tem. Ok. Então tá bom, instalou o irmão lá, fizemos a inauguração. Deus mandou um monte de gente, mas estava todo mundo ali. No domingo seguinte já começou lá. O pastor foi, já tinha time de louvor, tinha tudo. Engraçado que teve um monte de gente lá e um monte de gente aqui. Eu falei, parece que multiplicou as pessoas. Eu pensei que ia ter só não precisou dar ordem para os 30 casais. Vieram muito mais. Hoje tinha pouca gente no culto, tinha 420. Mas não é só esse lugar, tinha mais quase 200 no outro prédio antigo. Olha só, o maior interessado em salvar não sou eu e você, é o Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu naquela cruz e verteu o sangue dele inocente por mim e por você, amado. Nós tínhamos um gap, 1 hora dali de distância. Aí os irmãos americanos abriram as portas para a gente de um prédio. Quanto vai ser? Aí eles disseram assim, não vai ser. Por que não? Não, a gente não vai cobrar. Nós compramos esse mall, esses edifícios todos aqui. E quando a gente comprou tudo isso aqui, Deus colocou uma coisa no nosso coração. Aquela parte ali, qualquer estrangeiro que pedir, vai usar de graça. Olha onde nós chegamos. Sabe o que é isso? O Espírito Santo que fala, ele dirige também. O Espírito Santo não só fala, mas o Espírito Santo continua dirigindo. Deus vai te mostrar o local, Deus vai abrir a porta do local, Deus vai dar o lugar para você, Deus vai tocar aquele coração, Deus vai sensibilizar. Só abre a tua boca e fala. Aí nós usamos aquele lugar e do GEF começou a congregar.
E aí já começa a ter cara de igreja. Os irmãos já querem colocar uns, né? Que hoje em dia tem uns trenzinhos assim diferentes. E tá tudo bem, irmão, isso aí não tem, né? Coloca ali, arruma aqui. E já foi deixando um púlpitozinho já. Então já não era mais aquela reunião só familiar. Agora já é uma igreja organizando uma liturgia. Ok. E daí começou a crescer, o espaço começou a ficar pequeno. Os meninos entravam, escapavam da salinha, saiam correndo no meio do culto, passavam para lá e para cá, e está tudo certo. Irmão, onde tem criança tem vida. Onde tem criança tem futuro. Nós vimos agora há pouco os adolescentes aqui cantando em vários idiomas. Significa que o MSBN vai continuar crescendo até a volta de Jesus. Aleluia. E aí a gente olhou, pastor Ed Nível, eu chamei ele e falei: vocês têm coragem? Pastor, a gente tem, a gente aprendeu a ter fé. Então nós vamos, procura um lugar lá. E foram procurar, acharam um espaço de uma chinesa crente. Aí eles começaram a conversar. A chinesa disse: olha, eu tenho propostas melhores de outras companhias, mas eu sentia que esse lugar vai ser alugado para vocês. Não só vou alugar, como daqui a 5 anos eu planejei a minha aposentadoria. Daqui a 5 anos, se vocês quiserem, a preferência de compra é de vocês. Não só desse espaço, mas de tudo. E é bem grande o lugar. Então vamos lá, vamos organizar. E os irmãos todos empolgados, e vamos organizar. E começaram a trabalhar, e vai chegando, gente, e vai organizando, e chama os amigos, né? E vai gerando aquela coisa boa. Crente gosta de movimento, crente gosta de construção, crente gosta de fazer as coisas, porque nós somos pessoas especiais, zelosas, de boas obras. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos excelentes. E de repente, pastor, temos um problema. Tem que instalar umas máquinas de ar. $25 mil. Ah, é? E como nós não temos caixa, pastor? Como vamos fazer agora? Chegaram para a mulher e disseram: olha, senhora, a gente não tem, acho que não vai dar certo. Negócio, vocês podem pagar em 60 meses sem juro? Aí ele falou: bom, fé para isso a gente tem. Sim. Então está feito, eu pago aqui tudo, a companhia à vista. Pode parcelar, não vou cobrar juro, porque eu sou crente também. Eu sei que a igreja precisa. Vamos pagando aí $300, $400 por mês, até terminar essa conta aí. E olha, é uma sede pequenininha o lugar. Eles fizeram o jeitinho. Você chega lá, você vai na sede, você chega lá, o jeito, tudo que você entra no lugar. Não é tão pequenininho, porque tem umas 200 cadeiras já lá dentro. Hoje no culto tinha 100 pessoas naquele lugar. 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. E sabe, Jesus está fazendo o que Ele sabe fazer melhor: salvar. Vai salvando. E você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. E vai continuar sendo salvo pessoas através da tua vida, do teu ministério, da tua unção, da graça que Ele derramou, inegociável, sobre a tua vida. Então, caminhando para o final, a gente começa a gerar influência sobre as pessoas. Você é mais importante para o lugar onde Deus te colocou do que o lugar para você. Pastor, eu moro no bairro tal, lá é violento. Então chegou um missionário, você e a tua família vão ser os missionários. Vai mudar a estatística desse bairro a partir da tua casa, da unção que Deus está derramando sobre você e a sua família, e o nome de Deus vai ser glorificado. Deus é capaz de mudar a situação de um bairro, de uma cidade, de um estado. Você lembra como era Guarapuava antigamente? Você lembra os acidentes que aconteciam em algumas regiões? Quantas vezes nós na igreja sede, a gente levantou a mão, acompanhando nosso pastor e orando e profetizando que os acidentes não aconteceriam mais toda semana, com tantas mortes naquele lugar. E de repente estancou, né? Na proporção que era, não é mais. Sabe por quê? Porque tem gente que carrega unção, poder do Espírito Santo sobre a vida, e o que você carrega vai transbordar sobre a vida de alguém. Mas os testemunhos acontecem. Então a gente chegou nesse lugar. Tem uma rua no meio, era propriedade só de uma igreja americana. Do outro lado da rua continua tendo a Noonday Baptist Church, a igreja Noonday. Um lugar histórico. A gente comprou um pedaço da história dos Estados Unidos, da Geórgia. Dentro do pátio onde a gente está, aconteceu uma parte da batalha, antes de acontecer a batalha de Atlanta. A capelinha pequena que vocês viram aqui, ela foi enfermaria da guerra. As pessoas iam lá, levavam um tiro ou era cortada, e ia ser curado e tratado dentro daquela capelinha.
continua sendo a enfermaria, agora é o templo dos nossos adolescentes, a enfermaria do coração e da alma, curando, abençoando, levantando, fortalecendo os nossos missionários pequenos, que são os adolescentes, que vão fazer a diferença na nossa geração, dentro dos Estados Unidos e nas nações da terra. E aí, eles viram tudo aquilo, e esses dias atrás, a secretaria nossa recebeu uma ligação da igreja americana. Pergunta para o pastor se pode emprestar uma van. A gente viu que vocês têm um ônibus aí, uma van, tá com o letreiro da igreja. Ela disse, sim, vou falar com o pastor. Pastor, eles querem uma van, eles querem com motorista. Olha, americano pedindo van emprestada. O tamanho da igreja, é uma igreja centenária. Sabe quando começou essa igreja? 1835. É uma igreja poderosa, tem um campus com escola, com tudo. Eles querem a van com motorista emprestado. A gente serve, está tudo bem. Eu nem perguntei para que queria. Minha filha, quem pode? O Caio, o nosso cooperador, o diácono Caio, pode, pastor. Só que é para chegar às 6 horas da manhã em ponto. Está tudo bem, não tem problema. O Caio tirou aquele tempo dele, pegou a van da igreja, abastecida, limpa, parou no pátio. Começaram a chegar pessoas, descer dos carros, entraram com malas, mochilas e tudo. E aí eles disseram, por favor, dirija para o aeroporto. O moço dirigindo para o aeroporto. Olha, quando vocês mudaram aqui, a gente começou a ver a movimentação de vocês. A gente começou a pesquisar quem eram vocês. A gente foi e a gente descobriu que vocês são um ministério missionário. Vocês estão em tantos lugares do mundo. Aí a gente começou a ver isso, e um de nós veio um pensamento, e chamou o outro e falou assim, peraí, essa turma que está do outro lado da rua, eles são brasileiros, e eles estão em 30 e poucas nações da terra, eles são missionários, a gente está vendo que eles são missionários, e nós americanos, a gente tem dinheiro, tem recurso, tem tudo, nós estamos parados, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, Caio, você está levando a gente para a nossa primeira viagem missionária, para Costa Rica. Nós estamos indo para as missões. Como é que é? Nós vamos ficar uma semana fazendo missão. Dia tal, você pode buscar a tal hora a gente no aeroporto? Sim, senhores. As pessoas de idade, são igreja, a maior parte das pessoas são de idade nessa igreja. Deixou todos eles, embarcaram e foram. E no dia certo o Caio parou a van, na hora certinha eles vieram, contando os testemunhos. Não tem como se envolver em missão e não ter testemunho, irmão. Não tem como estar dentro de missão e não ter coisa para contar. Não tem como você estar no campo missionário e não ter alguma coisa quando você abrir a sua boca, querido. Contando os testemunhos. E o Caio veio dizer, pastor, o povo aí está impactado com a gente. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Toda a honra seja dada ao nome dele. Isso vai gerando fé no coração. Esses dias atrás, eu estava ali dentro do office. Nós temos um irmão que trabalha com a gente ali, o Rogério. E ele falou, pastor, tem um homem aqui, ele está aqui fora. E ele é americano, ele está falando inglês. E o senhor sabe que eu não falo inglês, vem aqui, pastor. E eu saí no canto assim, cheguei lá, estava um senhor. Tudo bem, tudo bom? Meu nome é Jim. Eu sou o novo pastor da igreja do outro lado da rua. Essa igreja está com alguns problemas, eles estão um pouco em declínio. Eu sou levantado dentro da nossa denominação para avivar, levantar a igreja. E quando ela está já no nível que deve estar, aí eles me mudam para outro lugar. Cheguei aqui agora e eu comecei a pesquisar e eu tive curiosidade. A gente pode conversar um pouco? Pois não, vamos ali dentro do escritório. Sentou, ele começou a falar, olha, a gente está muito feliz. A gente está vendo que vem muita gente aqui, né? Vocês fazem muitos cultos, muitas atividades. Sim, nós estamos um pouco mais parados. Falei, pois é, eu estava até tendo umas ideias esses dias. Eu ia procurar você, porque eu estou com uns planos aqui de ajudar vocês. Ah, é? Eu quero colocar o meu povo para te ajudar. Nós somos irmãos em Cristo. Só tem uma rua nos dividindo, não tem nada mais, é só atravessar a rua. E ele falou assim, ó, eu estou gostando desse negócio. Eu falei, eu estou tendo umas ideias. E comecei a contar minhas ideias para ele. Ele falou, oh, eu estou gostando, pastor. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, qualquer dia eu vou levar esse povo tudo e vou entrar dentro do seu culto lá e a gente vai sentar. Eu já sei que você é batista e a gente é assembleiano. Então, a liturgia da igreja batista tradicional é diferente da nossa. Eu sei.
a gente vai ficar quieto, eu vou orientar os irmãos, nós vamos ficar quietinho, pode acontecer tudo e nós vamos ficar ali se contendo. De jeito nenhum. Não. Deixa eu te confidenciar um negócio aqui. Olhou para o lado e falou assim: eu tenho um amigo na África, que ele é missionário. Eu sou batista, mas quando eu vou para a África, que eu chego lá, rapaz, o meu amigo, ele ora em línguas. Quando eu chego na África, o meu amigo ora e Jesus cura. Eu chego na África, o meu amigo está expulsando demônios. E quer que eu fale um negócio para você, Saulo? Eu falei: sim, senhor, eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu falei: senhor, gosto. Então vou te fazer um pedido, Saulo. O dia que vocês vier, seja quem vocês são. Pode fazer o barulho de vocês. O que o senhor está falando, pode fazer o barulho de vocês. Então já que você vai vir, você me dá liberdade também? Eu falei: dou. Qualquer dia eu vou estar no meio do teu culto. Se você me ver, não me apresenta, deixa eu quieto lá. Tá tudo bem. Está chegando o momento. Deus vai fazer um avivamento do outro lado da rua. Deus vai fazer. Você vai ouvir esse testemunho de mim ainda. Deus vai fazer algo poderoso. Nós fomos colocados ali para trazer vida, avivamento sobre aquele povo naquela região. Aleluia. E tudo isso a gente não faz sem fé. É só por fé, irmão. Se você olhar números, se você olhar situações, você vai falar: uau. É por isso que às vezes a gente acha o pastor, né, tá meio, gente, está fora da... que a fé age no limite da loucura. A fé age no limite da irresponsabilidade. A fé age no limite. Quem olha, pensa que você é louco. Depois que acontece, meu Deus, que homem de visão, que pessoa que tem fé depois. Mas durante o processo, que loucura. Só que Deus deu uma fé para você um dia. Ele te deu uma fé para seguir o Cordeiro de Deus. É por isso que eu gosto do 186. Eu quero que você esteja em pé. E esse nós vamos cantar em pé. 186 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, Ele já te deu, querido, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Missionário, tem recompensa para você, viu? Eu quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. De valor. Quero dar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas. Olha aí, promessa, hein? No combate da fé e do amor, nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E no final, como vai ser? Eu direi ao findar essa lição, Olha só. combati o combate de amor e coroa terei de justiça. É no céu, hein? E no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor
a coroa que me dará Deus. Aleluia, aleluia. Ah, irmão, o que te espera é tão poderoso, o que te espera é tão grandioso. O que nos espera não é prometido por homens, é por aquele que não mente, é por aquele que cumpre a sua palavra, é por aquele que está no controle de todas as coisas. Você pode estar passando por dificuldades, por lutas, mas tem uma promessa. O apóstolo, quando chegou no final da sua caminhada, ele vai escrever no seu último escrito, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. São os últimos escritos do apóstolo Paulo. Eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos, 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 todos quanto amarem a sua vinda. Essa é a esperança. Nós vamos concluir agora, mas eu preciso dizer para mim e para você uma coisa. Primeira coisa, nessa conclusão: até que Ele venha, eu vou permanecer firme, e eu vou cumprir a minha missão, eu vou viver todo o meu propósito, até que Ele venha. Diga comigo, até que Ele venha. Diga forte, até que Ele venha. Até que Ele venha, não vai faltar a unção, não vai faltar graça, não vai faltar, os dons não faltarão, o poder, a direção, o discernimento, a proteção não faltará sobre a igreja do Senhor. E você, eu profetizo sobre você, que você é um missionário aonde você estiver. Vai ser diferente esse lugar, porque está chegando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse lugar não terá influência sobre você, você vai mudar a atmosfera do lugar. Quando você chegar, a atmosfera do lugar, onde chega um adorador, muda toda a atmosfera do lugar, porque adorador tem conexão direta com os céus, e os céus têm recurso ilimitado. Aleluia. E a última coisa antes de orar, eu quero, se tiver como colocar para mim, Atos 28, 31, é o último versículo de Atos. São 28 capítulos, 31 versículos, não é isso? Então o último versículo, se tiver como. Se não tiver, eu leio aqui, que está em Atos 28 e 31. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor. Quem? Senhor? Jesus Cristo. De que maneira? Que mais? Esse é o último versículo de Atos. A igreja de Atos 29, eu estou olhando para ela agora. O capítulo 29 é nós que vamos escrever. O capítulo 29 sou eu e você, que o Espírito Santo continua ativo na terra. O capítulo 29, nós vamos escrever essa história. Nós vamos escrever essa história. Paulo está preso na casa que ele estava alugando por 2 anos. Ele tinha que ir na casa, ele podia ficar na casa dele alugado, mas ele era preso. E se você ler um pouquinho antes, ele vai falar assim, ó: toda a guarda pretoriana, toda a guarda do imperador ouviu o evangelho através de mim. Ah, irmão, toda a guarda ouviu o evangelho. Conversei com o irmão, o Paulo. Ele falou: pastor, pode falar o meu nome lá em cima? Eu fiquei preso vários anos, sou filho de crente, sou filho de obreiro. Eu fiquei preso na PIG, pastor. Ele veio me dar um abraço aqui. Mas pastor, fala para os irmãos não parar de pregar Jesus, pastor. Eu falei: como é que é? Tem um ministério aqui na PIG que os irmãos fazem a capelania, faz a pregação do evangelho. Eu estou lá dentro desviado, condenado. Eu reconciliei com Jesus lá dentro, pastor. Pastor, eu reconciliei com Jesus lá dentro. Eu paguei a minha pena para a sociedade. Agora eu estou pregando de estado, de igreja em igreja. Eu sou parte dessa igreja, pastor. O Paulo está por aí, em algum lugar aí. E quantos outros Paulos tem por aí? Então faça o que Deus te chamou para fazer.
Aleluia. Ele pregava livremente. Mas como assim o preço pregando livremente? É que com Jesus não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Não é a circunstância que faz você, é você que determina como essa circunstância vai te influenciar, querido. Eu quero terminar orando ao Senhor, dando graça a Ele por tudo. MSBN, vamos seguir trabalhando com Jesus e por Jesus, até que Ele venha e até os confins da terra. Com Jesus e por Jesus. Diga comigo, com Jesus e por Jesus, até os confins da terra. Diga comigo, com Jesus e por Jesus, até os confins da terra. Diga comigo, até que Ele venha. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar. Eu preciso orar por alguém que queira reconciliar-se com Jesus. Eu já disse para você, todas as vezes que eu for falar em algum lugar, eu tenho uma obrigação. Pastor, se não vir ninguém, está tudo certo. Se não vir ninguém, está tudo certo, eu cumpri minha parte. Eu não convenço ninguém, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você está aqui, é visitante, deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, confessá-lo publicamente como Senhor e Salvador, você precisa fazer uma coisa: sair do seu lugar, vir aqui à frente, e o que nós vamos fazer com você é uma oração sobre a tua vida. Se você precisa reconciliar-se, voltar à casa do Pai, você é filho, filho não vai deixar de ser filho não. Eu moro longe daqui, mas quando eu venho aqui, meu pai me abraça, me beija e me chama de filho. Eu estou em outro continente quase, né? Lá em outro país, longe, no continente norte-americano, ou na área norte-americana, mas quando eu chego aqui, eu recebo abraço e beijo de filho. Então tem abraço e beijo para você, hoje aqui também, Ele te chama de filho. E se você quer reconciliar-se, deixa marcado na tua história, foi nos 25 anos, foi no último culto, era praticamente a última oração, era a última pregação, e eu me reconciliei com Jesus. Então se tem alguém, está aberto para você esse momento, é especial para você. A gente quer ter alegria de celebrar esse momento com você, em nome de Jesus. Tem alguém? Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você já tem uma missão sobre você, um chamado sobre você, tem algo que Deus já colocou sobre você. É tempo, é tempo, é tempo. Eu quero pedir para você vir. Isso, está vindo ali. É assim, minha filha, que faz. É isso mesmo, ó. Que coisa linda. É isso. Coisa boa, coisa boa. É festa no céu. É festa no céu. Aleluia. Já tem uma corajosa aqui na frente. Se você quer aproveitar esse momento, venha. É o teu momento. Tudo isso foi preparado para você tomar essa decisão. Venha à frente em nome de Jesus. Pra casa voltar. Aleluia. Eu quero orar. Eu vou orar. Nós temos uma vida preciosa. Aleluia. Você quer me ajudar? Olha do teu lado. Pergunta assim, ó. Quer ir lá na frente? Eu vou com você. Pode perguntar. Olha pro lado. Isso. Aleluia. Eu sou daqui. Eu não sou daqui. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Dai-me alegria da tua salvação. Eu tenho que parar um pouquinho a oração, que está vindo mais gente. Pode vir, pode vir. Tem mais um aqui, tem mais dois vindo aqui. Pode vir, pode vir. Nós vamos orar já. Vem, aproveita. É momento, é mudança para vocês. É mudança. Tudo era para ter lá para baixo. Era para ter lá para baixo. Você não era nem para estar aqui. Você não era para estar aqui. Não era nem para estar vivo. Nem para estar vivo. Só que Ele guardou a tua vida, porque esse encontro era necessário hoje. Esse encontro era necessário. Você não era nem para estar vivo. Você sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo está me mostrando que não era para você estar vivo, mas o propósito que Ele tem com vocês, como família, e como tentaram separar vocês, como entraram nesse meio para acabar com tudo isso. Só que Deus não deixou. Sabe por quê?
Porque Ele tinha esse encontro marcado com vocês. A vida de vocês é dele, a família de vocês é dele, o que vocês vão produzir para frente é dele. Eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo que Ele fala. Ele fala, aleluia, aleluia. Então vamos tentar de novo, vamos começar a orar por eles. Se tem alguém, gente, você vem, senão vamos ter que interromper a oração de novo. Vem rapidinho. Toma coragem aí, aqui está chegando mais. Vem, vem, vem. Me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Você que quer ir para o campo missionário, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas se você estiver sério com o Senhor nesse momento, põe a mão no seu coração. Você que quer ir para o campo missionário, do lugar que você está, coloca a mão no seu coração, e nós vamos orar juntos agora aqui de novo. Olhe comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Apague os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, dai-me alegria da tua salvação. Que teu Espírito Santo habite em mim e me dirija para o propósito que o Senhor tem na minha vida aqui na terra, em nome de Jesus. Abrace esses irmãos, porque essa casa pertence a vocês, essa igreja é a igreja de vocês, esse é o lugar que vocês pertencem, esse é o povo que vocês pertencem. Aleluia! Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Pai, cada mão que foi colocada nesse coração com o desejo missionário, eu estou vendo muitas mãos sendo colocadas no coração. Senhor, eu sei o que está separando eles do propósito deles, é só uma oração sincera. E o Senhor vê e ouve o coração contrito. E tem mãos aqui que estão colocadas sobre o coração, porque eles estão se entregando para o Senhor. O Senhor não rejeita, o Senhor capacita, o Senhor fortalece, o Senhor levanta. Oh, o Senhor empodera a pessoa na tua presença. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Famílias, homens e mulheres, jovens, sejam levantados na força do Teu Espírito Santo. Eles serão direcionados primeiramente pelo Senhor, depois pelos nossos líderes, e eles testemunharão esse momento para a glória do nome de Jesus. Chega perto do teu líder, do teu pastor, se submete a ele. Ele é homem de Deus, ele vai reconhecer o que Deus colocou sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, se assente por um instante.